Boa tarde a todos. Hoje o nosso estudo vai incidir sobre o cinema em Portugal no século XX e o texto é extraído do meu livro Portugal no primeiro quartel do século XX e vou começar por ler então o capítulo relativo ao cinema. Portugal não se atrasou em relação à Europa em conhecer e acolher os inventos que precederam a chegada do cinema e que já agitavam as principais cidades europeias, como Madrid, Paris, Viena, Londres e São Petersburgo. O Diafanorama Laverne, por exemplo, que figurou na Exposição de Paris logo em 1893, integrou espetáculos extraordinariamente bem acolhidos em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, como no Porto, primeiro no Teatro Dom Afonso, de seguida no Palácio de Cristal. Segundo Videira Santos, a palavra diafanorama deriva do grego, querendo significar visão diáfana. Na verdade, foi em 1894 que esse aparelho teve contacto com o público português nos locais atrás referidos e voltaria a funcionar no Porto no Salão Recreativo da Feira de São Miguel, na Rotunda da Boa Vista, em finais do verão, e em Lisboa, uma semana antes do Natal, no novo chalé High Life, no Campo dos Mártires da Pátria. Depois chegaram as projeções luminosas por meio da luz de Rioumont, invenção do engenheiro escocês Thomas de Rioumont, cujo aparelho foi instalado no andar nobre dos armazéns do Chiado. E logo de seguida chegou a fotografia viva, última invenção de Edison, cujo espetáculo podia ser apreciado numa das lojas do Avenida Palace, ex-Hotel Internacional, que à época se situava na Rua do Príncipe. Alguns jornalistas, como os do Correio Nacional, do Diário Notícias e do Século, descreveram o acontecimento de acordo com a sua sensibilidade e orientação redatorial. Do mesmo modo, o Universal, a Vanguarda e o Correio da Manhã sublinhavam o elevado grau de perfeição dos inventos e todas as possibilidades que, para além da instrutiva, poderia oferecer à humanidade. Abre-se aqui um parêntese para explicar que o taquiscópio, aparelho de visão direta de fotografias animadas que eram fixadas graças à luz elétrica proveniente de um tubo de Geissler, patenteado com a designação de eletrotaquiscópio, foi inventado em Berlim na década de 1880 por Ottmar Anschutz. Deste modo, tanto o invento de Anschutz como o de Edison constituíram a fase inicial do cinema em Portugal. Os jornais divulgavam em grandes parangonas todas as novidades científicas que apareciam na capital ou na cidade do Porto, e até mesmo a Revista das Alfândegas dedicou algumas páginas ao invento de Thomas Edison, o fonokinetógrafo, em que as fotografias alcançavam a ampliação do triplo. Em dezembro de 1894, tornaram-se conhecidos os fonógrafos na cidade de Lisboa, quer no Teatro dos Condes, quer no número 99 da Avenida da Liberdade, nos Armazéns Grandela, no número 57 da Rua de São Nicolau ou na Feira de Belém. Na cidade do Porto foram apresentados na Praça Dom Pedro. Segundo Bernardo da Costa, desde dezembro de 1894, os lisboetas já teriam tido contacto com a fotografia viva através do kinetógrafo de Edison, tendo-se realizado as sessões cinematográficas no Hotel Avenida Palace. Videira Santos salienta que no mês de novembro de 1896 apareceram 3 inventos de Edison no Porto, onde no primeiro andar do número 20 da Rua de Santa Catarina, Joaquim Nunes apresentava o kinetografo, fotografia com movimentos e fala, fonógrafo e gramofone,
que emparceirava com os raios Röntgen. Do mesmo modo, António Sanches apresentava no Salão Express, de que era proprietário, o microfonógrafo de Edison. Segundo refere aquele investigador, já desde maio de 1895 tinham surgido as câmaras escuras no nosso país. Em Lisboa, na Avenida da Liberdade, em frente à Rua das Pretas, depois na Praça de Dom Pedro e novamente nos números 112 e 114 da Avenida da Liberdade, no términus das carreiras dos americanos. Mas eis que surge inesperadamente o animatógrafo. Por esse motivo, a apresentação oficial do cinema ao público português realizou-se em 18 de junho de 1896, conduzida pelo empresário português António Santos Júnior e pelo técnico inglês Erwin Rosby, no Real Coliseu de Lisboa, situado na Rua da Palma. No Coliseu dos Recreios faziam-se projeções luminosas em tamanho natural e apresentavam-se vistas animadas, permitindo o cinematógrafo de Rosby apresentar filmes de Edison e dos irmãos Lumière. Contudo, só 12 de fevereiro de 1897, no Coliseu dos Recreios, foi divulgado o cinematógrafo Lumière no nosso país. Este acontecimento decorreu num período politicamente conturbado que coincidiu com o reinado de Dom Carlos I. Erwin Rosby era o representante de confiança da empresa de Além-Mancha William Paul, fabricante de aparelhagem especializada e responsável direto pela produção de uma variegada coleção de assuntos, de quadros, como, ao tempo, eram profissionalmente conhecidos. Dessa forma, se iniciou em Lisboa a apresentação formal dos quadros kinetográficos, cujas primeiras imagens filmadas em Portugal foram produzidas por Erich Short, operador de W. Paul, vindo de Londres, no verão de 1896, para trabalhar em conjunto com Rosby, depois deste último se ter proposto inserir nos seus programas quadros portugueses. Ou seja, filmes rodados em Portugal. Segundo Bernard da Costa, o animatógrafo apresentado em junho de 1896 não era efetivamente o cinematógrafo dos irmãos Lumière. As históricas sessões foram feitas com a utilização de um projetor inglês, o Theatrograph de W. Paul, direto concorrente dos Lumière. Nos meses de setembro e outubro foram apresentados ao público português, entre outros, os seguintes quadros intitulados A Boca do Inferno, a Praia de Algés na ocasião dos banhos, uma corrida de touros no Campo Pequeno. Esses quadros vivos, que tentavam copiar a realidade, acrescentando movimento à fotografia, eram normalmente filmes com uma curta duração de cerca de 1 ou 2 minutos. No ano de 1896, esses quadros portugueses circularam pelos cinemas de todo o mundo, mostrando as paisagens e os costumes lusitanos além fronteiras. Muito significativo. Perdão. A imprensa não deixava de fazer a cobertura destes acontecimentos, acompanhando a caminhada dos técnicos que projetavam os filmes no Real Coliseu. O Diário de Notícias referia-se ao animatógrafo nos seguintes termos. Convenceu-se todo o público que ontem esteve no Real Coliseu e foi grande a concorrência, que não era um reclame artificioso, o que dizia a imprensa com respeito a esta maravilha que constitui um dos mais pitorescos e belos espetáculos e uma das mais modernas aplicações da fotografia. Mr. Rosby coloca o aparelho no Real Coliseu no fundo do palco, vindo as figuras projetar-se num quadro de tela fixado à boca de cena. O quadro branco era emoldurado a pelúcia vermelha e media 6 metros quadrados. Isto, portanto, nos inícios, nos primórdios do cinema.
O jornal O País sublinhava que o animatógrafo apresentava várias cenas apanhadas do natural e a ilusão era tão completa que, por exemplo, no número 4, uma oficina de serralharia, as faúlhas saltam do ferro que os operários martelam e se sentisse o bater dos malhos, todos se convenceriam de que a cena, em vez de reproduzida pela fotografia e ampliada pela eletricidade, era representada ao vivo, de modo que daqui estamos a poder constatar que a perfeição com que já se trabalhava à época sobre a fotografia animada pela eletricidade dava a sensação de estarmos a ver as imagens ao vivo. O Correio da Manhã qualificava a invenção do kinetógrafo como notável progresso científico, que, começando por encantar a vista pela produção animada das figuras fotográficas, há de acabar por prestar valiosos serviços à ciência, à arte e talvez à indústria. Segundo notícias publicadas no Diário Tarde, que descreveu pormenorizadamente o cinematógrafo, era superior a qualidade do aparelho inventado pelos Lumière sobre o kinetoscópio de Edison. Depois do êxito que as imagens animadas tinham suscitado em Lisboa, António Santos Júnior e E. Rosby tentaram a sua sorte na cidade do Porto, mas dessa vez tiveram menos sucesso. Tendo-se realizado o primeiro espetáculo no dia 7 de julho no Teatro Príncipe Real, atualmente designado por Teatro Sá da Bandeira, o animatógrafo iria permanecer somente até ao dia 10 de agosto na Cidade Invicta. Porém, essa nova técnica, que se transformaria mais tarde em arte, conquistando diversas elites e outros públicos menos exigentes, agradou a alguns espectadores portuenses, dentre os quais se distinguiu Aurélio Paz dos Reis, um político e comerciante respeitado na cidade do Porto, que, para além de possuir uma loja de floricultura, também se interessava por fotografia e pelo comércio de automóveis. Na verdade, um pouco mais tarde, no ano de 1915, David Wark Griffiths seria o verdadeiro precursor do cinema, considerado como forma de arte e o futuro professor de muitos cineastas até à atualidade. Baseando-se no romance de Thomas Dixon, Birth of a Nation, este realizador produziu um filme mudo de enorme qualidade que contém todos os ingredientes necessários em estado puro para poder despertar a emoção e a reflexão de qualquer plateia. David Griffith soube meritoriamente introduzir uma perfeita organização da relação tempo-espaço e uma montagem paralela bem conseguida, para alternar diferentes eventos que ocorriam simultaneamente. Assim, conseguia construir mais facilmente o suspense que soube arquitetar de diferentes formas. Para além de uma exemplar codificação do ritmo, esforçou-se ainda por fabricar elaboradas construções ao nível da planificação do filme. Portanto, isto foi o início do cinema em Portugal, a nível, digamos que mais tecnológico, mas que já nos fazia prever uma arte depois da visão das fotografias sendo animadas na tela, mesmo que por muitos e muito poucos escassos minutos. Mas, voltando a Aurélio Paz dos Reis, e penso que hoje falaremos apenas dele, porque depois muitos outros nomes estarão imiscuídos e interessados e devem, portanto, ser referidos porque fizeram avançar o cinema no nosso país.
Voltando, como digo, a Aurélio Paz dos Reis, que nasceu em 1862 e faleceu em 1931, que foi considerado o fundador do cinema em Portugal, poderá acrescentar-se que era republicano, liberal e um democrata convicto. Esteve ligado ao movimento revolucionário republicano de 1891 no Porto, tendo sido preso em consequência do mesmo. Depois de julgado, acabou por ser absolvido. De excelente caráter e primorosa educação, esta figura destacada dos quadros da burguesia portuguesa viria a ser vereador da Câmara do Porto entre 1914 e 1918 e, posteriormente, vice-presidente do Senado da mesma Câmara. Ocupou também o cargo de diretor do Ateneu Comercial do Porto. Portanto, ao mesmo tempo que falamos de arte, da sétima arte, vamos também referindo os episódios históricos ligados à mesma. Ora, Paz dos Reis decidiu, nesse mesmo ano de 1896, deslocar-se a Paris para adquirir a patente de um kinetógrafo que, no mês de setembro do mesmo ano, já estaria na sua posse, porque no dia 8 do mesmo mês filmou Manobras de Bombeiros, que foi o primeiro dos 33 filmes de sua autoria. Aquele cineasta, depois de regressar a Portugal, tratou de arranjar sócios para o seu novo empreendimento, que passaria a ter como objetivo a realização de filmes e a sua posterior apresentação ao público. Associaram-se-lhe António da Silva Cunha, proprietário da camisaria Confiança, situada na Rua de Santa Catarina, e o seu cunhado Francisco Fernandes Magalhães Bastos Júnior, fotógrafo profissional. Aurélio Paz dos Reis passou a designar o aparelho que tinha adquirido por kinetógrafo português, anunciando que o mesmo podia apresentar ao público projeções luminosas a luz elétrica e em tamanho natural. Tal facto levou os experts a concluírem que se tratava de um aparelho semelhante ao que for inventado e registado por Corsten, Méliès e Rellot, designado pelos mesmos com o nome de Kinetographe de Méliès-Rellot, que possuía uma espécie de volante, o qual, por meio de uma manivela, servia para acionar o mecanismo de arrasto do filme. A designação de kinetógrafo, adotada por Paz dos Reis, poderá realmente, sem grande esforço, levar-nos a pensar que o aparelho que Paz dos Reis trouxe para o nosso país seria um modelo a que o nome prestigioso de Méliès se achava estreitamente ligado. Aparelho que, para além da projeção de filmes, conseguia modificar-se também para a ação de filmagens. Uma versão diferente aparece explanada na obra de João Bernardo da Costa, Histórias do Cinema, que explica que, segundo o historiador Videira Santos, Paz dos Reis, após ter adquirido em Paris o seu kinetógrafo, provavelmente um aparelho Betz dos irmãos Werner, já que os Lumière lhe recusaram a venda do seu invento, adaptou e filmou e projetou com ele vários filmes, que exibiu no Porto e em Braga em novembro de 1896. Aurélio Paz dos Reis, que era apaixonado pela fotografia, começou então a produzir, acompanhado por Magalhães Bastos, uma série de quadros kinetográficos, tendo sido o primeiro a saída do pessoal operário da fábrica Confiança, inspirado no primeiro trabalho desse género em França, conseguido pelos inventores do cinematógrafo, que se intitulava La Sortie des Usines Lumière. Os quadros que se lhe seguiram foram Feira do Gado, na Corujeira, o Zé Pereira, na Romaria de Santo Tirso, o Vira, Rio Douro, o Jardim, Mercado do Porto, entre outros, reproduzindo cenas do Porto e das suas redondezas. Dos aspectos mais conhecidos e filmados pela Câmara de Paz dos Reis, relativamente a Lisboa, poderão referir-se a Rua do Ouro, Marinha no Tejo, Torre de Belém e Avenida da Liberdade. Também se deveu a Paz dos Reis ter fixado no celuloide a artista brasileira Cinira Polónio em A Dança Serpentina, bailado que fora inventado pela bailarina Loa Fuller
em 1892, registado a nível mundial dos mais conhecidos realizadores desse tempo. Depois de uma enorme gama de trabalhos produzidos, constando a sua obra de 33 filmes concluídos, resolveu finalmente Paz dos Reis apresentar ao público português a sua produção fílmica, ou seja, as primeiras imagens animadas. Esse evento teve lugar em 12 de novembro de 1896, no Teatro Príncipe Real do Porto, tendo sido anunciado pelo Jornal de Notícias, que citava a exibição de 12 quadros, 7 nacionais e 5 estrangeiros, acrescentando que o espetáculo seria abrilhantado por uma companhia de zarzuela. No dia subsequente ao espetáculo, o comércio do Porto afirmava que tinham sido muitos os aplausos para as engraçadas zarzuelas que se apresentaram em palco e para uma tripla cômica que interpretou algumas peças do seu repertório. Acrescentou o jornalista que Aurélio Paz dos Reis apresentara, num dos intervalos, vários quadros, alguns dos quais muito engraçados e que tiveram aplausos intensos. O 1º de janeiro continua tecendo os maiores elogios ao acontecimento, referindo-se ao enorme êxito e sucesso das vistas portuguesas e estrangeiras apresentadas. Em novembro de 1896 seria a população da cidade do Porto, aliás, da cidade de Braga, que tomaria contacto com o cinematógrafo. A sessão de exibição de filmes de Paz dos Reis e de algumas fitas francesas efetuar-se-ia no Teatro de São Geraldo, portanto em Braga, efetivamente, onde se exibiu durante o espetáculo um prestidigitador português de renome. A despedida do kinetógrafo português seria em dezembro desse ano, antes da partida de Aurélio Reis para terras de Santa Cruz. Depois dos espetáculos realizados em Portugal, Paz dos Reis seria novamente pioneiro na apresentação do primeiro espetáculo cinematográfico que teve lugar no Teatro Lucinda, no Rio de Janeiro, em 1897. Quando regressou do Brasil, onde sofreu prejuízos financeiros consideráveis, Paz dos Reis foi-se afastando dessa arte à qual tanto se tinha dedicado, mas que, a partir de então, não lhe permitia uma sobrevivência desafogada. Segundo alguns autores, a cidade do Porto teve o privilégio, através do precursor do cinema português, Aurélio Paz dos Reis, de ter sido a primeira onde se exibiu o primeiro filme em Portugal, embora outros estudiosos da história do cinema contestem o pioneirismo de Paz dos Reis, remetendo para cineastas como Francisco Pinto Moreira ou Tristão Sobral. O animatógrafo, cinematógrafo, kinetógrafo ou kinematógrafo, 4 palavras que designam o mesmo objeto em português, variam no radical da palavra porque as 2 primeiras provêm do latim e as 2 últimas do grego. Na Alemanha, por exemplo, conservou-se até hoje a palavra kino para designar o cinema. A palavra kinetoscope significa vista móvel, construído pelo eletricista e inventor Edison em 1893, permitia ampliar as fotografias para o triplo do seu tamanho. Segundo a versão norte-americana, deve-se a Thomas Alva Edison a invenção do cinema. Contudo, nos restantes países é comum acreditar que teriam sido na década de 1860 os 2 irmãos Lumière, Louis e Auguste, engenheiros franceses, que teriam sido os verdadeiros inventores dessa nova técnica. Não se pode, contudo, esquecer que até aqueles 3 cientistas maiores terem iniciado uma aventura que se tornou realidade, muitos outros nomes estiveram ligados ao avanço científico que conduziu à sua descoberta e outros ao seu aperfeiçoamento. Assim, poder-se-á citar os nomes de Louis Le Prince, Edward Maybride, Lion Bowley, que inventou o termo cinematógrafo, Émile Reynaud, Etienne Méray, a câmara de cinema, que foi inventada por ele, e William Dickson,
que inventou o filme perfurado. A cidade do Funchal, pelo seu desenvolvimento a nível socioeconómico e cultural, foi a quarta cidade do país onde se verificou a apresentação do cinema ao público, numa sessão realizada em 17 de maio de 1897, no Teatro Dona Maria Pia, hoje Teatro Baltasar Dias, tendo sido exibidos 12 filmes. A projeção de fotografia com vida mostrava figuras em tamanho natural, sendo esse tipo de projeções luminosas designadas por quadros kinegráficos. Nessa época deveu-se a João Anacleto Rodrigues, coproprietário com seu irmão do estabelecimento Bazar do Povo, a importação de Paris de um aparelho denominado cinematógrafo Joly Normandin. Na posse desse aparelho, coube-lhe a grata tarefa de introduzir o cinema nas ilhas adjacentes. A estreia oficial desse novo e maravilhoso invento foi anunciada pelo Diário Notícias Funchal, que indicava o dia 15 de maio de 1897, no Teatro Maria Pia, para a apresentação desse surpreendente espetáculo. O jornalista chamava a atenção do público para a novidade desse acontecimento científico e para a vigilância dos técnicos de cinema, no sentido de acondicionarem rigorosamente as fitas impregnadas de celuloide, substância muito inflamável, evitando assim acidentes. O Diário de Las Palmas informava que nos meses de maio e junho Anacleto Rodrigues se deslocaria às Ilhas Canárias e no mês de agosto aos Açores. Verificou-se pela primeira vez a estreia do cinema na Ilha Terceira, na bela cidade de Angra do Heroísmo, no dia 31 de agosto de 1897, nas instalações do Teatro Angrense, que por mais 5 vezes acolheu o animatógrafo. Nessa cidade foi o jornal local A União que divulgou o acontecimento e o programa do mesmo. Portanto, o cinema foi apresentado em Lisboa, no Porto, em Braga, no Funchal e também em Angra do Heroísmo. Portanto, depois desta última sessão em Angra do Heroísmo, em 7 de setembro, João Anacleto partiu para a Ilha de Faial, onde na cidade da Horta os jornais O Telégrafo e O Globo, em notícias de destaque, anunciavam a primeira apresentação do cinema no Teatro União Faialense no dia 16 de setembro, o que aconteceu tendo as sessões sido abrilhantadas com música. O animatógrafo iria permanecer na Ilha de Faial até dia 27 desse mês. O destino seguinte seria a Ilha de São Miguel, onde se viu cinema pela primeira vez, no dia 9 de outubro de 1897, no Teatro Micaelense. Alguns dos principais jornais micaelenses, como o Diário dos Açores, A Ilha ao Norte e o Preto no Branco, iriam referir-se a esse tão aguardado evento. O cinematografista madeirense, portanto, chamavam-lhe cinematografista. Regressou então ao Funchal, onde recomeçaria com as sessões cinematográficas no Teatro Dona Maria Pia, em 14 de novembro do mesmo ano, sendo acompanhado pelo músico Graciliano Lima, que se encarregava da ilustração musical dos espetáculos. O jornal A Tribuna Académica escreveu alguns artigos sobre as condições técnicas em que decorriam essas sessões. Depois de se ter feito o estudo do primeiro ciclo do cinema mudo, na cidade do Porto, onde a produção de filmes atingiu índices apreciáveis de qualidade e cuja figura de proa foi o brilhante realizador Aurélio Paz dos Reis, e de se ter referido o lançamento do cinema nas ilhas adjacentes, com o contributo do madeirense João Anacleto Rodrigues, segue-se a análise do primeiro ciclo do cinema de Lisboa. Este primeiro ciclo de cinema de Lisboa caracterizou-se pelo espírito empreendedor dos seus realizadores. Surgem então homens de grande iniciativa, como Manuel Maria da Costa Veiga, que
foi considerado o segundo caçador de imagens português e o primeiro que, em Lisboa, manejou uma máquina de filmar. A produção de filmes portugueses prosseguia de forma satisfatória em todo o país, muito se devendo esse desenvolvimento à cinefilia, um novo fenómeno de massas, até então desconhecido em Portugal, que inexplicavelmente se foi afirmando dia após dia. Muito antes de Paz dos Reis ter conhecido Erwin Rosby, foi Costa Veiga que, em primeira mão, tomou contacto com o cinematógrafo quando o inglês veio à Península Ibérica apresentar esse novo mundo das imagens em movimento que eram projetadas sobre um pano branco, assim como os programas cinematográficos de que era portador. E hoje ficamos por aqui porque foi meia hora do live e falaremos no próximo live de Costa Veiga, porque a obra dele vai ser também de grande interesse e foi um homem notável neste campo da sétima arte. Então, até uma próxima, ou um próximo encontro, num novo live, e até lá, tudo de bom para todos, muita saúde e bem-estar e que revejam este texto lido, portanto, este live, para terem alguma noção do que se passou sobre o cinema quando teve início no nosso país. Então, boa tarde. Boa tarde a todos, muita saúde.